Olá, vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 9 de novembro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Já peço para que você que está inscrito aqui no canal, se não tiver, se inscreve. Deixa um joinha aqui para a gente nessa análise de fechamento do pregão, se ela for útil para você de alguma forma. Principalmente se você já curte aqui o conteúdo do canal, o conteúdo de aprendizado gratuito, as lives, enfim, muito conteúdo aqui, todo o processo de análise que a gente tem aqui e divulga, compartilha aqui com vocês. Agradeço demais aí o joinha. Eu vou falar hoje de diversas ações, pelo menos aqui de umas 10 ações que vocês solicitaram, mais 4 ações que a gente tem posições aí em aberto, uma delas foi encerrada hoje, BBDC4, Petro, Vale, essa queda do Ibovespa de 0,12%, enfim, fique comigo aqui após aqui a vinheta de abertura. Então vamos lá, começar falando aqui do Ibovespa, com essa queda de hoje, leve queda, né? Quase estabilidade, menos 0,12%. Mas o que ela traz aqui para a gente dar uma olhada, olhando para o intraday principalmente, é que já tinha um movimento mais fraco de subida, picotou para subir, caiu, não anulou a tendência no intraday, vem aqui, sobe, fecha aqui em cima, volta e perde essa mínima. Então, aqui pelo menos gerou um sinal de quebra de estrutura de alta num gráfico, ou seja, quebra da tendência de alta num gráfico intraday. E isso, em paralelo, gerou a perda da mínima do pregão anterior, onde na região de resistência ali que gira em torno dos 119.390 até os 120 mil pontos. Então, nessa faixa de resistência, depois de um longo movimento de subida, o índice sentiu aqui a pressão vendedora e perdeu aí essa mínima do pregão anterior. Isso é um sinal de baixa. A oscilação abaixo da mínima do pregão de hoje, que está em 118.445, aumenta a probabilidade de a gente ter um movimento para baixo, que seria algo, na minha opinião, saudável, até muito bom no sentido de poder proporcionar, não que vai proporcionar, de poder proporcionar oportunidades melhores de compra, de boa relação de retorno, por exemplo, assim, ó, cai, testa aqui uma região de 117 mil pontos e gera um sinal de alta. Seria muito bom porque vários ativos, lembrando que o índice mostra ali o comportamento médio de diversas ações, significa dizer então que várias ações podem gerar algo semelhante a isso aqui, gerando oportunidade de compra mais interessante. Então, lembrando, oscilou abaixo da mínima de hoje, maior probabilidade de ter ou um movimento para baixo, em busca dos 117 mil, zona de suporte mais importante, ou mesmo de ficar um movimento mais lateral aqui do preço. Nos futuros, lembre-se aí de deixar o seu joinha aqui para a gente. Nos futuros, nós tivemos o mini índice também fazendo algo parecido, perdendo a mínima do pregão anterior. E, deixa eu até colocar aqui, tirar a questão do ajuste, da mesma forma, superou a máxima do topo anterior, está tudo coerente. Aqui oscilou aqui embaixo, oscilou novamente abaixo do pregão de hoje, 525, 119, 525, reforça a chance de queda. E aí, indo para um gráfico intraday, gráfico de 30 minutos, por exemplo, dá para perceber que aqui a estrutura de alta já foi rompida, aqui também, e se ocorrer algo nesse sentido aqui no próximo pregão, um topo descendente no gráfico de 30 minutos, ele testa aqui uma região um pouquinho mais importante em termos de resistência, que é esse patamar aqui, ó, região de topo ali anterior, região que gerou um fundo, média móvel, candle grande de baixa, enfim, uma série de níveis, uma convergência de níveis de resistência, que aumenta a probabilidade, mesmo que abra subindo, de poder ter um topo descendente, e isso favoreceria operações mais de venda, se isso acontecer. Abriu subindo forte, veio para cima dessa região e passou a proporcionar pelo menos ali sinalizações de fundo ascendente no gráfico de 5, ou mesmo de menor periodicidade, fica mais para se buscar compra. A gente vai ficar atento, eu vou ficar atento junto com vocês amanhã, nesta sexta-feira, a partir de 8h45 da manhã. Beleza? Ou abriu caindo aqui, o foco seria um pouquinho mais na ponta vendedora. No dólar, o dia de hoje foi de alta, está sendo de alta, ainda está perto aqui de fechar, tanto o mini índice quanto o mini dólar, alta de 0,54%, dentro do que a gente já tinha abordado ali, até pela análise escrita que eu fiz no pregão anterior. Eu todos os dias faço ali uma análise escrita do Ibov e do dólar,
e mencionei no pregão, coloco nos meus stories lá no Threads e compartilho nos meus stories no Instagram. Eu comentei a superação dessa máxima aqui reforçaria a chance da gente ter a busca dessa região, ou seja, um cenário mais para compra. Até ele ameaçou fazer isso no início do pregão, até tentei uma operação de compra, tentando justamente pegar esse movimento, mas pela manhã ele não fez isso, voltou um pouquinho mais para baixo e na sequência, aí sim, girou uma série de oportunidades de compra, ou seja, quando ele rompeu aqui, ó, quando ele girou essa sinalização de alta, eu tinha tentado essa primeira aqui, quando girou essa sinalização aqui para ter algo aqui para cima. Quem estava me acompanhando ao vivo viu que era minha maior expectativa de poder ter algo aqui, ó, dentro dessa região, desse candle grande de alta, com o topo anterior, de poder parar de cair e gerar um sinal mais relevante aqui para cima e subir. Aqui à tarde subiu e deu N oportunidades. Pegar um gráfico de 5 minutos, N oportunidades de se buscar entrada na ponta compradora através de sinais de alta no gráfico, por exemplo, de 5 minutos. Então aqui no dólar, e aí? Comenta aí embaixo se você estava acompanhando aí o dólar na parte da tarde, que se foi bom aí para você essa subida aí do dólar, mas de maneira geral, para o próximo pregão, ainda o caminho mais provável seria testar, fechar aqui esse gap, 971, mais provável, não que é uma certeza. E olhando para níveis de retração de Fibonacci que são importantes, região então de 71 até o 79 é a zona de resistência importante, depois na outra região importante dos 90 a 5.005. 4.990 a 5.005. São essas duas faixas que eu considero, pelo gráfico diário, mais relevantes em termos de resistência. Dólar, no gráfico de 30 minutos, corrigiu aqui ó, no próximo pregão, gerou sinal de alta, foco em compra, tentando pegar o movimento até os 71. Bateu lá, 71, 79, já fica atento para ver se não vai gerar um movimento contrário para justamente tentar surfar no movimento de baixa. Abriu subindo, continuou focando um pouco mais na ponta compradora. Enquanto não gerar um sinal mais relevante para baixo no G30, fica mais para se buscar a operação de compras. Gerou sinalização aqui para baixo, dá para olhar um pouquinho para a venda, tentando pegar um movimento de baixa, seja aqui para a média, ou mesmo para um nível de retração, FIBA aqui botando FIBA, a nível de retração aqui do Fibonacci, que seria principalmente da região dos 32 até 61,8%, que começa a convergir com outros níveis de antiga resistência, que podem funcionar como níveis de suporte. Então seria aqui, tá, acelerou aqui para baixo, bateu aqui, gerou sinal de alta, foco em buscar a operação de compra, algo que aconteceu por aqui no dólar, no pregão de hoje. Beleza, então vamos agora falar de DI. Na verdade, eu vou botar aqui o DI1, DI futuro, série histórica, né? DI1 FUT. É melhor que vai ser, na realidade, vai ser o 26. Então, nós temos aqui um contexto de indefinição, cenário de indefinição de tendência, nós temos 3 topos basicamente no mesmo nível de preço e, por enquanto, aqui ainda não gerou o fundo, mas pode proporcionar um fundo aqui, ó, no próximo pregão, superação da máxima desse candle, aumenta a probabilidade de poder ter um retorno do preço lá para cima, para essa região dos 11. Olhando para um prazo maior, está aí também travado semanal entre as médias, o que realmente dificulta, é uma região mais complicada operacionalmente, falando de DI. Mas enquanto aqui, olhando para o mensal, enquanto não gerar um sinal de baixo, está em cima ali da média, ainda tem a chance de poder ter algo para cima. Então, para apoiar um pouco mais de compra, superação dessa máxima, quem está pensando em compra, o stop aqui abaixo, falando de diário, o stop abaixo da mínima desse candle aqui do gráfico diário, e aí expectativa de poder voltar para cá, que aí trariam pelo menos uma relação risco-retorno mais interessante. Zona de resistência mais importante vai ser aqui nessa região que tem esse grande candle de baixa, já é um patamar, e depois mais relevante mesmo, lá na casa dos 11 pila. Depois disso, vamos falar aqui das ações. A PTR4 no pregão de hoje terminou em alta de 2,08%, proporcionando um sinal de fundo. Deixa eu só voltar aqui com o ajuste. Proporcionando um sinal de fundo em cima de uma região que era de topos anteriores, ou seja, gerou como se fosse um pivôzinho aqui para baixo, mas já voltou aqui para cima, gerando um sinal de falso rompimento do fundo anterior. Beleza, entraria comprando aqui o papel, risco maior, mas seria uma das alternativas. Quero tomar um risco aqui, botar o stop aqui embaixo, tentar algo para cima. Ainda não me deixo confortável nessa posição, apesar de estar aqui em cima da média. Tá?
é uma das alternativas de entrada, mas aquela que eu ainda não ficaria tão confortável de executá-la. Enfim, mas se você executou, se você está comprado no papel ou abriu uma compra, dá para trabalhar com stop aqui embaixo. Ó. Se já está comprado, stop ali nos 33,89. Se for abrir a compra, vou pegar até um gráfico aqui de menor periodicidade, como um gráfico de 60 minutos, se for abrir a compra através, por exemplo, de um pivô de alta, bota o stop abaixo aqui dessa mínima, que é basicamente abaixo da mínima deste pregão. Tá? Tentando pegar um movimento de subida, pelo menos para, não só para esse fechamento de gap, mas aqui para essa região de gap, para ter uma melhor relação risco e retorno. Na Vale 3, o pregão de hoje foi de alta de 0,48%. Está dentro de um contexto que isso aqui é uma correção, e essa correção ela pode se estender por mais tempo aqui, seja um movimento lateral ou um movimento de baixa. Eu ainda não vejo, não que ela não vá subir, mas eu não vejo um sinal que me já leve a entrar comprando a ação dentro do atual viés de alta. Então eu esperaria alguma correção um pouquinho maior, testando algum nível de suporte, seja através aqui de retrações de Fibonacci, que aí seria a região mais interessante por aqui, seja através de região aqui de média, enfim, algum indício que ela traz uma maior probabilidade de romper para cima, avaliando o movimento de queda mais fraco do que foi o processo de subida. Então, nesse momento, se você está posicionado nesse papel, pensando ali até num prazo um pouquinho maior, deixaria o stop para baixo da mínima da semana passada, em 67,56. O próximo ativo a ser falado aqui é BBDC4, que hoje bateu no objetivo que a gente tinha traçado para a operação na faixa dos R$ 15,41. A máxima foi R$ 15,50, perdeu um pouco de força, fechou em alta de 0,2, mas mantém o viés de alta, mantém sua tendência aí, basicamente alinhado um pouco mais para cima no curto prazo do BBDC4. Essa operação proporcionou um ganho de 4,26% para o capital que você colocou nessa operação, isto é, se você seguiu lá a nossa recomendação, que a gente envia no aplicativo, de alocar 18% do seu capital total destinado às operações de swing trade nesta ação, e esses 4,26% gerou 0,75% de ganho para o seu capital total. Tá? Falando, vamos supor, você tinha 100 mil reais, ele evoluiu em 0,75%, se você colocou 18 mil reais nessa operação, que seria 18% desses 100 mil reais. Seguindo agora para a gente falar dos outros ativos que a gente tem posição em aberto, Multi3, essa aqui já com um stop no ponto que não sai mais perdendo, basicamente no 0 a 0, stop foi reposicionado para essa ação, tá? Então ficar atento aí que ela pode acionar a saída ali depois desse topo que ela gerou na zona de resistência, acionar a saída aí basicamente no 0 a 0. Então essa aqui chegou a andar, se aproximar até do objetivo, mas não atingiu o objetivo efetivamente. O outro ativo que a gente tem posição em aberto é Sabesp, que fechou em alta de 0,31%, foi lá embaixo, bateu aqui nas médias, expectativa ainda mais positiva para essa ação. Torna-se ainda mais positiva essa expectativa se conseguir, gera sinal de baixa, bate nas médias, consegue fechar aqui em cima e ainda no próximo pregão rompe essa máxima, interessante para se buscar operação ainda de compra no papel, que seria tá desenhando aqui para quem gosta de padrão gráfico, algo parecido com ombro, cabeça, ombro invertido. Nada muito relevante, mas tem algo parecido aqui, por enquanto, no gráfico diário. E depois de Sabesp, Embry 3, que foi uma recomendação de compra aí que o Kaique recomendou, e no pregão de hoje, queda de 1,15%. Nenhuma mudança em relação a essa operação. Então, para ter todos os detalhes, ponto de entrada, onde está o stop, qual o percentual que aloca nessa operação, está tudo disponível dentro do aplicativo DV Invest, app.dvinvest.com.br, e está disponível também, não só através do navegador, você pode acessar através do seu celular, Android ou iOS. Fique antenado que vai vir aí uma oferta muito boa para você se tornar, se você não é assinante, para você se tornar assinante do aplicativo através de uma oferta de Black Friday. Nesse mês de Black Friday, né? Vamos lá. Seguindo aqui agora para falar de BIF3, vou começar a falar dos ativos que fecharam no vermelho, depois passar para os que fecharam no positivo, no verde, mas na ordem de queda maior para queda menor e na ordem de alta maior para alta menor. Beleza, começando então por BIF3, uma queda de 13,45%. Qual o cenário gráfico desse ativo?
prazo maior, mensal, baixa, né? Cenário de baixa. Não gerou sinal de alta. Ibovespa já superou a máxima no mês anterior. Essa conseguiu superar? Não. Demonstra que esse ativo está mais fraco do que a média. Então, cenário mais de queda. Semanal, também tinha algum sinal mais relevante de mudança da tendência? Não, gerou um sinalzinho de fundo, abaixo de níveis de resistência, precisava pelo menos demonstrar força no sentido de fechar acima de algum nível de resistência para mostrar, opa, aqui já começou a deixar um rastro aqui dos compradores, já começou a, vamos dizer assim, é como se ele estivesse invadindo o terreno dos vendedores e conseguindo ganhar, vamos dizer assim, né, jardas não, né, invadir e você, opa, aqui eu já consegui quebrar essa linha aqui, agora vamos para a próxima linha, frente de batalha, né, como se fosse uma guerra entre compradores e vendedores, imagine algo nesse sentido. Aqui não conseguiu, chegou na primeira linha ali, que seria a média móvel, já bateu, já entrou pressão vendedora, enfim, ativo dentro de um contexto de baixa, não vejo oportunidade de compra. Vender aqui agora, dentro, no ponto aqui que se encontra, a relação de retorno fica muito desfavorável, e olhando para um gráfico mensal, essa região aqui, ó, é uma região de suporte, ou seja, desse ponto lá, do fechamento lá para trás, de 7,31, principalmente a região aqui por volta do 6,70 é uma zona de suporte, abaixo disso só vai ter suporte no 6,32. Tá? Não vejo também alternativa, nossa, caiu muito, vou comprar. Não seria minha escolha ainda, porque não tem nenhum sinal de alta, aguardaria mais alguns pregões para tomar alguma decisão de compra contra a tendência nesse ativo. Cebave, queda de 13,51%. São ativos que vocês solicitaram para analisar no fechamento de hoje. E se você quiser que analise outros papéis que não sejam esses que estão sendo comentados já na análise de fechamento da sexta-feira, escreve aqui embaixo. Primeiro, deixa o like, o joinha e escreve aqui embaixo qual ativo que você quer que a gente avalie, analise no pregão dessa sexta-feira. Lembrando que a nossa prioridade são os membros do canal e depois todas as pessoas que estão já inscritas aí no canal. Aqui, fechamento então em queda de 3,51%. Qual era a tendência dessa ação? Topos e fundos descendentes. Topos e fundos descendentes. Ah, mas caiu por causa do resultado. O cenário dela já era de tendência de baixa. Pelo gráfico já era de tendência de baixa. Então, qualquer compra que fosse feita em CBAV 3 estaria contra a tendência. Tecnicamente falando, seria isso. Nossa, fui surpreendido. O gráfico, pelo menos aqui, era a tendência era de baixa. A ação caiu muito forte no pregão de hoje, já gerou um pivô de baixo. O único candle, ele detona que subiu aqui, ó, 3, 6, 7 candles. Logo, pegando um prazo mais longo, também, ó, mensal, não conseguiu nem gerar sinal de alta. Segue apontando para baixo. Poxa, Dalton, mas qual o limite da queda? Não dá para saber o limite da queda. Dá para a gente pegar aqui e fazer projeções de queda em cima desse papel. Não, é o que daria para ser feito, né? O quanto ela pode ainda cair. Agora, para buscar uma operação de venda no gráfico de 105 minutos, 105 não, 120 agora, né, com o pregão mudando, que aí ficam 4 candles dos 120, representam um candle do gráfico diário. Então aqui o que teria a chance aqui de fazer venda é se ela gerar um topo descendente, abaixo de algum nível de resistência que ela venha testar, suporte que foi perdido, enfim, ou um nível de retração que daria para se pensar em fazer, porque venda aqui nesse patamar o stop fica razoavelmente caro, ou a exigência para baixo em termos de relações com retorno não ser muito longa, tá? É o que daria para fazer, mas compra, nada feito, o cenário não está apropriado para isso. HBOR3, essa ação que caiu hoje 2,24%, ela, pelo gráfico diário, ela já está dentro aí de um contexto um pouco mais positivo, não é dos melhores não, porque o último topo que antecedia aqui a mínima da tendência de baixa, era esse aqui, ele foi quebrado agora. Então, para ela confirmar realmente uma tendência de alta, ela teria que fazer isso aqui. Ou seja, voltar a subir para romper essa máxima aqui. Aí sim ela confirmou, opa, estou em tendência de alta de curto prazo, dentro de uma estrutura mais positiva, apesar de já ter feito um pivôzinho aqui de alta, mas para mim ela precisa parar em cima dessa, o que era aqui um retângulozinho dela, ó, ela precisa parar em cima desse patamar e pode gerar inclusive oportunidade de compra se proporcionar algo assim, ou um fundo ascendente ou um pivô de alta para HBOR3. Por outro lado, quem está posicionado, se essa ação fechar um pregão para baixo da média e gerar nova mínima, probabilidade maior de continuar a queda. Suporte importante para essa ação, que é o retângulo anterior, 2,5 por volta de 2,52, 2,50, e abaixo disso 2,44. Vamos 3. A ação
fechou hoje em queda de 1,75%, proporcionou um topo, aumentou a probabilidade de acontecer uma movimentação para baixo, testando a região aqui importante de fundo anterior e também nessa região desse grande candle de alta, que foi um candle dominado pelos compradores, onde o preço retornando para essa faixa de preço, onde está inclusive a média aqui na faixa dos 8,70, ela pode justamente entrar pressão compradora aqui e gerar sinal de alta para uma possível compra de fundo ascendente no papel. Mas por enquanto não tem esse sinal ainda de entrada. Lembrando que num prazo mais longo, ó, a tendência é qual? É de baixa. Ela está dentro de um processo de correção desse último movimento de queda, que parou primeiramente, está parando na média móvel exponencial de 10 períodos do gráfico semanal. Então, por isso vai ser importante ela gerar fraqueza aqui para cair, para depois gerar um sinal de alta, que aí sim aumenta a chance de ter algo para cima. Após isso, pose 3 pelo gráfico semanal, vem dentro de um zigue-zague mais descendente, mas agora chegando num nível de preço que até a gente pode falar num order block lá do gráfico semanal, numa região onde o preço deu uma estilingada para cima, superou zona de resistência importante, então veio aqui buscar uma certa liquidez nessa região de suporte, mas agora está batendo na região de resistência da média, e é o principal desafio para essa ação. Ela no gráfico diário, ela anulou a tendência de baixa de curto prazo e conseguiu, com isso, já reverter a tendência, entrar na tendência de alta? Ainda não. Teria que fazer igual eu comentei agora há pouco ali na HBOR3, se eu não me engano, ou foi Vamos 3, enfim, de poder proporcionar aqui um pivôzinho de alta para ter algo maior para cima, ou seja, para confirmar essa tendência de alta. Então, o que, que seria a alternativa de compra nesse papel? Se, e somente se, lateralizar ou gerar uma correçãozinha e depois um pivô de alta aqui, ó, que inclusive tem a zona de resistência um pouco mais acima aqui, em torno aqui do patamar dos 7,13 a R$ 7,20, zona de resistência para essa ação. Então, aqui entraria comprando? Não. Entraria comprando num pivôzinho de alta, mais uns 2 pregões pelo menos seria melhor para comprar isso lá na terça-feira da semana que vem. Ou mesmo, né, ela continua subindo e depois gera sinalização de alta acima dos R$ 7 também, fundo ascendente, acima da média, seria algo relevante também para a compra. Raizen, Raiz 4, queda hoje, queda ontem caiu 4,76, hoje caindo um pouquinho mais, confirmando um topo, após testar região importante da antiga tendência de baixa, próximo de mudar a tendência aqui no rompimento. Poxa, Dalton, mas ela já tem topos e fundos ascendentes aqui. Tem sim. Só que ela ainda, quando eu falo essa tendência mais de baixa, é mais olhando para o semanal na questão dessa movimentação, mas é esse movimento, esse movimento aqui de apenas 3 semanas forte de queda, a gente já tem aqui, está na 5ª semana tentando subir e não conseguiu devolver o que caiu em 3 semanas. Gastou mais tempo para subir. Então, por isso que é importante aqui romper essa região. Como chegou nessa região e perdeu força, o ideal agora é ela não cair muito forte, ficar aqui de lado para arriscar uma compra de fundo ascendente nesta ação. Ou seja, pode até bater aqui na região dos 3,70, mas gerar um sinal de alta na sequência, mais afastado desses topos a entrada, para tentar pegar um movimento que venha para romper essa região dos R$ 4. Em termos de sinalização mais negativa, de poder realmente alinhar de novo para baixo, ela teria que oscilar abaixo dessa região aqui, região de suporte que vai de 3,61 até um patamar de 3,55. Rente 3, localiza. A ação fechou hoje em queda de 0,45%, está ali brigando com a média ali do gráfico semanal, corrigindo a forte queda que chegou também num nível importante de suporte do semanal, em torno dos R$ 50,34. Esta ação também, se conseguir aqui ficar alguns dias mais de lado para depois gerar um pivô de alta, encaixaria alguma operação de compra no papel. Tá? Então é bom ficar atento aí, porque assim, está dentro do movimento subindo no semanal, pode ser algo maior para cima, mas quanto mais ela recuar de forma não muito forte, não é recuar no sentido de preço ou tempo, não vindo, ela tem que gerar sinal de alta no mínimo acima desse gap, tá? Acima, para comprar fundo ascendente acima dos 52, testando ali a região de 52,27 para cima disso. Um sinal de alta pode ser até na região de 52,60. Mas o mais interessante seria alguns pregões aqui de lado, para lá no meio da semana que vem gerar um pivô de alta.
possível compra. COG-N3 dentro aqui de um viés um pouquinho mais positivo, porque ela conseguiu aqui quebrar o seu último topo ali descendente, aí na sequência ela gerou um pivôzinho aqui de alta, então por enquanto no cenário mais positivo, quem tiver comprado, se olhar aqui um prazo um pouco menor, gráfico, tu vai carregar aqui o gráfico 120 minutos ainda, não carregou, tá aqui preenchendo a barrinha aqui em cima, enquanto não carrega, deixa eu ver se os 60 minutos carrega mais rápido aqui, 60 minutos está bem feinho um gráfico 60 minutos no papel. Se tiver certo aqui, não está certo, não carregou não. O Prof está enrolado aqui para carregar. Agora sim carregou. Eu ia falar só para um ponto aqui, um ponto de se colocar um stop seria abaixo da mínima ou desse fundo ou desse aqui. Um stop de proteção para quem está comprado, tá? Ou seja, ali na faixa dos R$ 2,56, R$ 2,56 ou R$ 2,50 ou R$ 2,47. São os níveis aí que daria para traçar um stop numa posição de compra em COG N3, que fechou hoje com alta de 3,82%. Já a Home 3 fechou com alta de 0,65%. Essa ação também quebrou sua tendência de alta, de baixa. Para mim aqui a superação mais relevante está aqui. Agora é aguardar alguns pregões aqui, é o que eu estou falando até do Ibovespa nessa análise, né, de ter alguma correção que tende a gerar oportunidade de entrada logo na sequência. Num prazo mais longo, não está legal o cenário muito de Home 3 não, pegando o gráfico semanal aqui, o fato é mais para curto prazo, ela está no nível ali, ó, que era um ponto de fundo de suporte, ou seja, um fundo que gera um suporte que depois foi rompido, ela tende a gerar resistência chamada mudança de polaridade. Mas está dentro do movimento de subida. Então agora, se o diário apresentar fraqueza, tentar pegar um movimento de alta em busca dessa região aqui, desse topo, em conjunto com fundos anteriores. Como, por exemplo, a região dos 13,45 seria um objetivo de alta para uma compra aqui mais afastada desse patamar, para se buscar um objetivo mais próximo possível dessa região dos 13,45. Tá? Olhando aqui para Goal 4, a ação também quebrou a sua tendência de baixa, anulou sua tendência de baixa, passa por uma correção agora, apesar da alta de 0,27, passa por um processo de correção. Quanto maior for no preço ou no tempo essa correção, não voltando mais para baixo daqui, dessa região de gap, não voltando fechar abaixo ali dos 10,51. O ideal é que nem volte aqui tanto aqui, ó, fica aqui nessa região dos 10,65 para cima aí, gerando sinal de alta, beleza. Compra de fundo ascendente, principalmente no decorrer da próxima semana. Para quem está posicionado, estava posicionado e queria sair aqui após bater na resistência e gerar sinal de baixa, gerou sinal de baixa no pregão de hoje. Ela pode andar de forma lateral ou, perdendo essa mínima, aumenta a probabilidade de ter algo ainda mais para baixo. Suportes, média móvel, 10,73, topo anterior na faixa dos 10,66, gap de alta, 10,51. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosíssima atenção nessa análise de fechamento. Desejo a você aí um bom descanso e uma excelente sexta-feira. Estaremos juntos a partir de 8h45. Deixa o joinha aqui pra gente, se inscreve no canal, torna-se membro. Vamos juntos. Um grande abraço.